Meu nome é Mariano, eu sou estudante de medicina da FPS, tenho 22 anos. Oi, meu nome é Marília, tenho 26 anos, sou jornalista. Oi, me chamo Jorge, eu faço ciência política na Federal e tenho 20 anos. Eu me chamo Luísa, sou estudante de psicologia da Federal e tenho 23 anos. Meu nome é Rodrigo, tenho 24 anos, sou cientista social. Olá pessoal, estamos começando mais um Fórum Tela Jovem e o tema dessa vez é casamento gay, a favor ou contra. Então pessoal, o STF aprovou recentemente a união estável como uma coisa legal. Então, o que vocês acham desse assunto? Foi muito tardio? Eu acho que eu venho acompanhando mais ou menos o que vem acontecendo no mundo todo, né? O tema assim tá bem atual, assim, tá todo mundo meio que comentando em relação a isso. Em vários países, assim, tanto é que quando sai um casamento gay, alguma coisa assim, sempre é notícia. Então, acho que foi, assim, talvez um pouco tardio, mas não passou da hora ainda não. Eu acredito que faz parte de um processo, né, até certo ponto inevitável para a sociedade de hoje. É um fenômeno que está acontecendo em vários países, os movimentos que lutam pelos direitos das minorias estão se fortalecendo. E eu acredito que esse processo ele é até certo ponto irreversível. Se bem que aqui no Brasil nós temos vários movimentos de caráter conservador que também, de certa forma, se fortaleceram nos últimos anos. No caso de muitos movimentos, inclusive religiosos e tal, que são contra, mas que eles não conseguiram, e na minha opinião não vão conseguir, né, impedir essa legitimação de direitos, né, que os homossexuais têm como qualquer outra pessoa. É interessante pensar, inclusive, que nos países onde isso se deu de forma exemplar, né, que são os países nórdicos, eles são países de tradição protestante, e enquanto aqui no Brasil a principal ala, né, que se opõe a isso são os evangélicos, né, só que os pentecostais. Tá? Até porque o casamento dentro da luta do movimento LGBT é uma das conquistas de direitos mais conservadoras que pode haver, né? Assim, dentro do processo de pedir uma legitimação do Estado para o tipo de relação que eles vão estabelecer é bastante conservador, né? Até recentemente saiu falando da Inglaterra, aqui no Reino Unido, então, já é legitimada a união civil, né? Só que, enfim, tem algum projeto de emenda, alguma coisa assim, que vai falar de matrimônio homossexual, casamento homossexual, uma coisa assim. E aí tem uma fala do primeiro-ministro, esqueci o nome dele, David Cameron, falando que ele é conservador e acha que a defesa do casamento gay está em relação direta ao conservadorismo dele, porque é uma forma de legitimar as relações, um modelo de relações, uma forma de legitimar a instituição do casamento, que é um modelo de relações que ele acredita que toda pessoa deveria seguir. Então, assim, apesar de ser uma conquista, enfim, de ter, você está falando em relação aos evangélicos e tal, tá ainda ligado à ala conservadora, de certa forma. É bem interessante esse ponto de vista, realmente, porque eu nunca imaginei que David Cameron iria ser a favor, né, porque ele é partido conservador. Mas até outro fato importante assim é que muita gente está confundindo o que o STF aprovou no ano passado, que é a união estável, que dá muitos direitos, praticamente todos iguais ao casamento civil, mas não foi aprovado o casamento civil, porque a união civil está na Constituição, dizendo que é homem e mulher. E a Constituição tem que ser modificada para ser aprovada alguma coisa nesse sentido, né? E até Marta Suplicy já mandou um projeto de lei de Luiz do PSOL, né? Sim. Luiz do PSOL. Ele é bem atuante, né? É uma campanha toda, é um casamento igualitário, uma campanha que ele está fazendo, que é para promover esse projeto de emenda constitucional dele, que é para incluir, enfim, naquela parte assim, que fala o casamento entre um homem e uma mulher, assim, que colocar entre duas pessoas, independente de ser do mesmo sexo. Né? É bem explicadinho. Não, e do ponto de vista legal isso tem que ser modificado mesmo, porque mesmo com essas conquistas, né, da união estável, muita coisa os casais homossexuais podem perder, sem ser um casamento mesmo, como por exemplo a adoção, né, de criança. Deve haver um respeito, né, do Estado com relação aos múltiplos grupos da sociedade, né? Então, quer dizer, se no âmbito do Estado Civil as pessoas querem se casar, eu não entendo porque
um impedimento legal em relação a isso. Agora, eu entendo assim, nas instituições religiosas, pode haver esse impedimento, porque eu acho que se trata de uma escolha de uma sociedade, de um grupo especial da sociedade civil. Então, eu acho que não deve haver uma ingerência do Estado para forçar essas pessoas, né, dentro da religião acatarem, né? Basicamente eles tentam extrapolar isso para o âmbito civil mesmo e é isso que está acontecendo, assim, que a grande parte do que eu vejo é o pessoal sendo contra e argumentando a questão de religião também. Assim, você vê que o pessoal tenta meio que se contradizer em relação a isso, mas é basicamente religião que contraria tudo, né? A bancada evangélica, inclusive, do Senado e da Câmara Federal, que é mais contra, que se posiciona mais contra o casamento civil homossexual, é justamente a bancada evangélica, né, que diz que é a favor da família e tudo mais, como se o casamento homossexual não fosse também a mesma coisa, a ideia de formar uma família, né? Eu acho que você pode defender sua noção de família, tudo como certo, não tem nenhum problema. Você não pode impedir, né, as outras pessoas de ter sua própria concepção de família e tal. Quer dizer, na sua igreja você pode dizer, essa é a noção certa de família. Certíssimo, ok, mas você não pode impor isso para uma sociedade multifacetada e até meio mosaica, tal como é a nossa, né? Até porque o casamento eu acho que é um método de afirmar a família, assim, é um método da pessoa se ver em família, assim, se estabelecer financeiramente, se estabelecer socialmente, é o casamento. Então, sem pedir um casamento, você acaba pedindo também que a pessoa, assim, viva no próprio conjunto, assim, que ela acha que pode se inserir. Eu acredito que esse processo, processo da influência, da interferência, de certa forma, das religiões na vida política do país, ele tem muito a ver com o tema que a gente está debatendo, né? Tem muito a ver com o tema que a gente está debatendo. Então, a questão, por exemplo, não apenas dessa temática, como mas de outras temáticas que circundam a sociedade civil, a questão do aborto, a questão da própria legalização de drogas, etc. Todos esses temas são temas onde a bancada evangélica ela se une no Congresso e ela defende suas propostas, né? E eu acredito que essa interferência, ela até certo ponto ela vai contra, inclusive, os pressupostos de um Estado verdadeiramente laico. Eu acho que é direito de cada um defender e professar sua religião no âmbito civil. Mas a partir do momento que você tenta colocar a sua religião ou as suas ideias religiosas do ponto de vista político, afirmando como se elas fossem a certa e baseando a sua defesa em dogmas, em preceitos culturais, que de certa forma eles estão, ao meu ver, defasados com a sociedade que a gente vive hoje, então eu acredito que existe um problema que a gente, querendo ou não, temos que relacionar o tema que a gente está discutindo hoje, que é o próprio processo de laicização do Estado brasileiro, tá entendendo? Nos últimos anos a gente viu muitas notícias relacionadas à questão de violência, principalmente no sul do país, às vezes pai e filho, irmãos, que foram espancados porque foram confundidos com casais homossexuais. Ao meu ver, na minha leitura, eu acredito que isso é um ato até certo ponto de desespero de setores mais conservadores que estão vendo cada vez mais um processo que está acontecendo de igualdade de direitos. Até porque, afinal de contas, acho que foi a primeira vez que eu vi isso, assim, de um líder mundial, que não teve eleição agora de Obama, falando que é completamente a favor do casamento gay, assim, e defendendo mesmo, na própria campanha dele, falando em relação a isso. E para o eleitorado americano, que eles são bem conservadores, né? Inclusive agora, junto com a eleição presidencial, tiveram alguns estados que fizeram plebiscito em relação ao casamento gay, né? É uma prova também de que a população mundial ainda está dividida, né? E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, assim. Se existe no Brasil também se vocês acham que a população, do ponto de vista o povo mesmo nas ruas, estão aceitando o casamento gay ou é uma questão mais, ainda está vindo de cima essa decisão? Como vocês veem? Não, eu acho que é a mesma coisa da relação do aborto, assim, discute muito, não, sou a favor de um plebiscito, sei lá, tipo, quem quer ficar, tirar o céu da reta, que a gente estava falando, enfim, parlamentares ou candidatos à presidência, falam, não, sou a favor de um plebiscito, acho que o povo tem que escolher. É a mesma coisa que é contra. As pessoas não vão votar a favor, porque não existe nenhuma educação preparada, feita, uma cultura, não uma cultura necessariamente, mas uma formação adequada, compartilhar, enfim,
outros pontos de vista. A gente vê, o que mais chega às pessoas é justamente a forma preconceituosa de pensar, inclusive na TV, até quando se tenta inserir, é sempre muito estereotipado, não sei o que, não chega um debate de qualidade para as pessoas em relação a isso. Então não tem como dizer que um plebiscito agora era uma forma de deixar as pessoas escolherem, e se não fosse legalizado é porque a população conta não é uma posição política de ninguém, não, é uma posição política a todo tempo, e as pessoas votariam de acordo com a posição política hegemônica, que é ser contra. Como é que você jogaria o casamento ou alguma coisa do tipo para plebiscito e espera que ele seja aprovado, quando a própria presidente, no passado, vetou o projeto do kit anti-homofobia nas escolas, que era para discutir o problema da homofobia dentro das escolas. E ela vetou porque falou que o governo não ia estimular um tipo de opção sexual. Todas as palavras nessa frase estão erradas. Forma, Luiz, eu acredito que se fosse feito, por exemplo, um plebiscito hoje, e se fosse feito um plebiscito há uns 20 anos atrás, eu acho que os resultados seriam mais favoráveis do que há 20 anos. Ou seja, eu acredito que, de certa forma, mesmo com todos esses entraves, eu acredito que o debate ele vem avançando, eu acredito que ele vem chegando a mais setores da população, e eu acho que cada vez mais pessoas estão conscientes, né, da importância de promover essa igualdade, de promover esses direitos. E eu acredito que essa tendência, eu acredito que ela vai continuar. Então, assim, puramente de respeito, eu acho. É a mesma coisa de você imaginar antes, nos Estados Unidos, quando era proibido o casamento de raças diferentes, por exemplo, negro com branco. Eu acho que é a mesma coisa agora, assim. É uma questão de respeito. Assim, você não tem que interferir na vida da pessoa, e a pessoa não vai interferir na sua também. Assim, cada um vive a sua vida e o pessoal não se põe. Assim, pra mim é uma coisa simples, assim, não tem muito o que elaborar em relação a isso. Os gays, eles pagam impostos, eles têm as mesmas obrigações que os héteros. Então por que não pode casar? Porque não tem esse direito. A gente sabe que existe uma intolerância por parte de muitas religiões contra, não de todas, mas de muitas religiões, contra o homossexualismo, que é considerado pecado, etc. Enquanto se considerar o homossexualismo um pecado, a homossexualidade um pecado, vai ser difícil, de fato, se conseguir uma igualdade, uma equidade de direitos. Então, eu também queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Se o Estado, se vocês acham que deve haver isso ou não, tem que dizer também se na religião tem que modificar e ter o casamento gay ou... se vocês todos os argumentos são contra a religião, porque os argumentos que utilizam, que eu já vi, assim, que não são religião, são, por exemplo, o casamento gay vai estimular o homossexualismo, coisa assim, que é assim, coisa absurda até, que não tem nexo nenhum até. Sobre esse ponto que você colocou, Marília, eu acredito que a gente iria cometer o mesmo erro que as religiões cometem, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claramente, dizer que as religiões elas têm que ficar no lugar delas e respeitando o espaço delas. Então, elas podem aceitar os fiéis que quiserem aceitar, realizar os casamentos que quiserem realizar, e as pessoas que são livres para escolher se frequentam aquela religião ou não. Eu acho que o Estado fugiria do seu papel se fosse interferir na religião. Mas eu acho que tem que se haver um rigor mais sério com relação à questão da promoção da intolerância. Então, eu acho que parlamentares, jornalistas, políticos, líderes religiosos, qualquer figura pública que comece a promover de forma acentuada, de forma agressiva, a intolerância, essa pessoa tem que ser punida. E eu acho que isso passa pela criminalização da homofobia, da mesma forma do racismo. Decisões antidemocráticas podem ser conseguidas democraticamente. Isso é fato. É retórica de jurista pensar que tudo vai ser resolvido com um plebiscito e tal. Por outro lado, eu acho que essa visão assim contrária ao casamento civil homossexual, ela não parte só também dos evangélicos. Inclusive, eu queria dizer que a bancada evangélica não representa os evangélicos, representa um setor extremista, né? Claro. Eu acho que a saída maior, assim, para a gente ser escutado, a gente que é a favor do casamento, assim, eu sou a favor do casamento gay, no meio civil, eu acho que realmente são as mobilizações, que é assim que a gente vai ser escutado. As pessoas precisam saber que tem um setor da população que é a favor do casamento gay. Também vejo o outro lado, assim, um pouco, sei lá, muito oba-oba
passeatas diversidade. gays, Da sabe? parada gay. Porque, assim, quer dizer... Acaba vulgarizando. Vamos fazer... debate muito mais. Exatamente. Eu acho que não ocorre um debate, ocorre um carnaval fora de época. Porque não só se faz com um debate sério e dentro Não, da eu entendo, mas é porque enquanto ocorre essa festa, tem um homossexual levando Sim, mas lampadada na cara na Avenida Paulista e tá todo mundo brincando. Né? não, pô, não é exatamente uma coisa ou outra não, tá ligado? A história da parada é um momento de visibilidade. E ali, realmente, tem muito pouca discussão com casamento gay. Exatamente. Porque ali a discussão é que prática sexual eu quero ter, que relação eu quero ter com o meu corpo, o que, é que eu faço na minha vida. Eu acho que tem a discussão mais séria. Tem um momento da discussão mais séria e tem esse momento também de extravasar. Bom, gente, eu queria, assim, para finalizar, que cada um colocasse aqui quais são os pontos positivos de ter a legalização do casamento gay, assim. Do ponto de vista, assim, a legalização do casamento gay, além de trazer a afirmação da própria pessoa com a sociedade, de se ver casado, de se ver estável financeiramente, estável familiarmente também, assim, poder ter a questão da adoção também, que é outro ponto, outra discussão. Mas assim, até a questão da própria aceitação na sociedade, eu acho que o casamento gay facilita isso, porque se vê realmente como uma união, não se vê como uma coisa aleatória, assim, esse cara é gay. Não, é a opção dele, ele está casado, ele está vivendo a vida dele, entendeu? Eu acho que isso, apesar de ter os contrários religiosos, enfim, mas se estabelece como mais uma coisa, mais uma afirmação para eles, é isso. Na minha opinião, existem vários ganhos secundários que podem ser elencados aqui, né? A questão da própria adoção, né? Diminuição de crianças que não têm condições de ter uma família, etc. E vários outros pontos. Mas eu acredito que o ponto principal que poderia representar isso seria uma vitória do direito individual, uma vitória da promoção da tolerância. Pela defesa de cada um fazer com a sua vida, com o seu corpo e, enfim, o que quiser e o que desejar. E acho que eu tenho uma vantagem, eu sou a favor, claro, do casamento gay, e sou a favor por ser também uma lei de promoção de direitos, não necessariamente ligada ao Código Penal, por exemplo. Então, por exemplo, enquanto a PL 22, que é da homofobia, criminalização da homofobia, que eu sou a favor, mas eu me sinto muitas ressalvas em relação a isso, por exemplo, ser uma lei penal, enfim, que é muito complicado, porque mexe com questão de liberdade religiosa e mexe com um código que já está super saturado, assim, sabe? As pessoas, enfim, que aumenta a impunidade, cria vários problemas dentro da discussão do abolicionismo penal, do minimalismo penal, que tem que estar relacionado a isso também. Não necessariamente promove direitos, né? Eu acho que o casamento homoafetivo, ele, autorizado legalmente, ele traria mais maturidade, né, à sociedade brasileira, que as pessoas, além do fortalecimento, né, das liberdades individuais, as pessoas passariam a exercer diariamente um entendimento mútuo maior. É verdade. Então, pessoal, esse foi mais um Fórum Tela Jovem e daqui a 15 dias tem mais.